Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 5 Minutos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um padrão gráfico, na verdade de dois, tá? Normalmente um seguido do outro, né? Que sempre acontece, né? E talvez seja um dos padrões mais difíceis do operador de mercado, do grafista operar, tá? Por quê? Porque naturalmente quando uma pessoa quer atuar na compra dentro de um dia operacional, dentro de um dia de pregão, ela espera que este preço, né, que este gráfico ganhe uma tendência de alta para que ela possa comprar, tá? E para que alguns consigam atuar na ponta vendedora, naturalmente, para muitos é necessário esperar que o gráfico entre numa tendência de baixa para que possam fazer vendas mais seguras, por assim dizer, tá? Que na verdade tanto a compra como a venda, por mais segurança que a gente busque, nós não sabemos ao certo se realmente nós vamos alcançar o objetivo. A gente aumenta a probabilidade para que o alvo seja alcançado, naturalmente com entradas mais precisas. Porém, o resultado final depende realmente do que os compradores e vendedores farão naquele dia. Portanto, o padrão alargamento ele é difícil porque em dado momento nós vamos ter algo parecido com um momento mais para cima e em dado momento nós vamos ter um movimento mais para baixo. Então, ora o preço está tentando subir, ora o preço está tentando cair e mistura-se as duas coisas ali e você parece não entender qual é a tendência que o preço vai tomar finalmente. Normalmente, naturalmente, é um mercado sem tendência, tá? Um mercado bagunçado. Vamos fazer uns desenhos aqui e aí vocês vão entender melhor, tá? O padrão alargamento, ele é mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui a ferramenta para desenhar. A gente tem um preço que ele faz um fundo aqui e começa a subir, tá? À medida que ele vai subindo, ele alcança um determinado nível e aqui começa a cair. Tá? Nisso que ele começa a cair, ele não faz a tendência de alta, que seria o preço parar de cair em determinado ponto, né? Um ponto mais alto que o ponto anterior, no caso, este fundo, seria um ponto mais baixo, e este outro ponto, quando o preço caiu, ele fica mais alto que este daqui, tá? Então ele vai fazer um fundo acima de fundo, tá? Isso dentro de uma tendência de alta. E quando esse preço ele vai para cima, depois que parou de cair, ele consegue romper esta região de topo, tá? Para fazer um topo mais alto que topo anterior. Tá? Então pensa aí nessa letra N aí, ó. Tá? Este topo ele foi violado, né, pelo preço, quando o preço passou por aqui e foi embora. Quando ele atinge um certo nível, ele começa a voltar, tá? E nisso que ele começa a voltar, ele também não consegue atingir este nível anterior, para de cair e volta a subir. Tá? E quando ele chega neste nível onde ele esteve anteriormente, ele ignora isso daqui e sobe mais um pouco, rompendo esta região. Tá? Então, dentro de uma tendência de alta, nós vamos ter sim os fundos sempre sendo preservados e os topos sempre sendo violados. Toda vez que o preço vai para cima, ele quer ir mais acima do que ele já esteve anteriormente. Toda vez que ele vem para baixo, ele não consegue atingir o nível anterior. Ele para de cair antes de chegar no fundo, faz um novo fundo
e volta a subir. E aí ele vai continuar fazendo isso sempre, né, até que isso mude. Tá? Até que isso mude. Então, enquanto tivermos o preço fazendo isso, nós vamos ter aqui uma tendência de alta. Ok? Bom, e a tendência de baixa? Como que seria isto para a gente poder vender? A tendência de baixa é o contrário disso. Pensa no contrário, né? O preço ele vem daqui de cima, ele faz um topo, e ele vem dali de cima, para de cair e volta para cima. Quando ele volta para cima, ele não consegue atingir o topo anterior e ele faz um topo abaixo do topo anterior, tá? Porém, quando ele vem para o fundo, ele ignora este fundo, fura ele para baixo, tá? E faz um fundo mais baixo que fundo anterior. E topo abaixo de topo anterior. Quando ele tenta de novo subir, ele não alcança este nível, fica um nível mais baixo, tá? Fazendo um topo abaixo de topo anterior, que está abaixo de topo anterior. Tá? E quando ele vem para baixo mais uma vez, ele não respeita este fundo e faz um fundo mais abaixo que o fundo anterior, furando o fundo mais uma vez. E quando isso permanece, nós vamos ter o que a gente chama de tendência de baixa, tá? Quando o preço ele vai caindo desta forma. Ok? Então, numa tendência de baixa, o ideal é a gente pensar sempre em fazer vendas quando o preço estiver caindo. Então, vamos buscar sempre vendas nesta região aqui. Numa tendência de alta, nós vamos fazer o contrário, sempre buscar compra na região mais baixa, né, nos fundos, e esses fundos estarão sempre ascendentes. No alargamento, a gente não vai ter nenhuma coisa nem outra e vai ter as duas ao mesmo tempo. Tá? Como assim? Como assim? Bom, o alargamento ele funciona desta maneira. No alargamento, o preço, quando ele está caindo, ele cai, tá? E aqui ele para de cair. Quando ele para de cair, aqui nós temos o topinho. Quando ele para de cair, ele vai para cima, encontra o topo anterior, só que ele não respeita esse topo anterior. Ele viola, tá? E faz um topo mais alto que o topo anterior, tá? Então ele violou isso daqui. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porque se o preço viesse para baixo e não rompesse este fundo, ele entraria numa possível tendência de alta, né? Para zigue-zaguear para cima. Porém, quando ele começa a cair, ele vem até o fundo anterior, não respeita, passa, atravessa e faz um fundo mais abaixo que o fundo anterior. Então ele fez um topo mais alto que o topo anterior e agora está fazendo um fundo mais baixo que fundo anterior. Tá? E quando ele vai para cima, ele vai embora, não respeita o topo anterior, faz um topo mais alto, tá? Violando o topo anterior neste ponto. E quando ele desce de novo, ele também não respeita esse fundo, faz um fundo mais baixo que fundo anterior. E aí a gente vai ter esta linha aqui apontando para este lado e esta linha aqui apontando para este, tá? E aqui nós temos um alargamento. O preço ele começa fazendo um zigue-zague estreito e com o passar do tempo ele vai ficando mais distante para cima, mais distante para baixo, mais distante para cima, mais distante para baixo, violando o fundo e violando o topo. E enquanto estiver fazendo isso, nós estamos naquilo que a gente identifica como alargamento. Vamos ver isso no gráfico? Lembrando que no gráfico não é tão bonitinho como é o desenho. O desenho a gente desenha perfeito. No gráfico ele não faz tão perfeito, tá? Mas dá para a gente identificar o alargamento.
Vamos pegar o gráfico aqui. Aqui é o último pregão válido do mini índice, né? Pregão de hoje. Ó, aqui no início, observe que a gente consegue ver o gráfico fazendo esta subida, né? Subiu aqui, caiu aqui no mesmo momento, né? Depois ele sobe, aí ele vai um pouquinho acima do topo anterior, pouquinho, levemente, faz um fechamento acima, tá vendo? Faz esse fechamento acima. Aí ele vira para baixo, né? E vai para o fundo. Quando ele chega no fundo, que é aqui, tá? Ele vai um pouquinho mais distante. Tá? Ele não consegue fechar aqui, não consegue. Mas ele vai um pouquinho mais distante do que o fundo anterior. Tá? Até aí tudo bem. A gente podia entender que isso aqui foi um trap, por exemplo, um suporte sendo respeitado, né? A mínima do dia, né? Foi respeitada aqui neste ponto. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, quando o preço ele sobe e ainda está normal, ele vem e rompe esse topo nesta subida aqui. Tá? Ele faz o rompimento e faz um topo acima de topo. Tá? A gente tem um topo aqui e um topo mais lá na frente. Tá? Um topinho aqui, outro topo mais lá na frente. Até aí tudo bem, o preço podia voltar aqui, subir e romper topo, não foi. Voltou, tentou, aí foi mais acima um pouquinho, deixou pavio, né? E voltou, tentou ir para o fundo, até então, tudo bem. Ele vai lá em cima, faz um movimento mais acima. E quando ele cai, atravessa tudo, perde o fundo anterior e vem aqui para baixo. Tá? E aí quando a gente faz uma linha deste ponto até este, a gente consegue entender, consegue perceber a figura de alargamento. O preço, quando ele foi para cima, ele subiu, e quando o preço estava vindo aqui para baixo, ele também ficou sempre um nível mais abaixo que o nível anterior. Tá? E isso daqui configura um alargamento. Agora observe que não é tão lindo como no desenho, né? Não é tão lindo no desenho. Teve essa parte que ficou aqui, ó, preso aqui nessa região, tá? Mas quando a gente aumenta o tempo gráfico, isso eu vou fazer agora, a gente consegue até ver a figura melhor. Então vou aumentar aqui, por exemplo, para os 5 minutos. Deixa eu tentar colocar aqui nos 5 minutos. No gráfico de hoje, ó, a gente já consegue ver algo mais fácil, né, por assim dizer. Ó. Conseguimos traçar essa linha aqui e conseguimos traçar esta linha aqui por baixo, né? E a gente consegue ver o preço realmente se alargando, né? Ó, como o preço ele vai mais para baixo, ele vai lá em cima, volta aqui, fica aqui nessa região natural, né? Sobe lá e aí quando ele vem para baixo, ele vem perdendo o fundo anterior. E aqui temos o alargamento, acho que mais fácil de identificar nos 5 minutos. Porém, se a gente aumenta um pouco mais o tempo gráfico, vamos colocar nos 15 minutos, e a gente olha para o dia de hoje, tá ali, né? Tá ali. O dia de hoje, de novo a gente tem um preço, ó, fazendo assim, um preço fazendo assim, tá? Mais uma vez a gente entende aqui a figura de um alargamento. Ok? Quer aumentar mais um tempo gráfico? Podemos aumentar, vamos colocar 30 minutos. 30 minutos aí fica um barra, né? Fica um barra, quando a gente vê o preço fazendo assim e o preço fazendo assim. Tá? Voltando aqui para os 2 minutos, a gente vai olhar para outra parte da figura, né? Que quando há um alargamento, possivelmente há também não são todas as vezes, mas possivelmente haja também a figura chamada diamante.
Na verdade, não existe diamante sem que haja largamento. Pode haver largamento e não haver um diamante, mas o contrário é impossível. Quando há um diamante, precisa haver o alargamento antes. Como que seria? Seria a figura, a outra metade da figura ao contrário. Então a gente tem a figura do alargamento assim, o diamante vai ser a figura contrária, fechando assim. Então a gente vai ter aqui meio que um desenho de uma gema, de um diamante, né? Uma gema, ok? Então o preço ele vai fazer o mesmo movimento, agora alargado, aí ele diminui, aí ele vai fechando, aí ele vai fechando, aí ele vai fechando. O contrário do que aconteceu aqui nessa outra parte do gráfico, quando a gente teve o preço se alargando, tá? Aqui a gente vai ver o preço se fechando cada vez mais, para fazer a figura do diamante, tá? Vamos ver no gráfico isso também? Vamos ver no gráfico? Vamos ver se a gente teve isso hoje. Gráfico aqui nos 2 minutos. Cadê o gráfico? Está aqui embaixo. Isso aconteceu no período da manhã, né? No dia de hoje, ó. 2 minutos. 2 minutos a gente já conseguiu ver que o preço ele se alarga por aqui. Repito, não é tão bem desenhado, né? Ó, aí ele consegue andar aqui mais ou menos. Eu acho que eu aumentei demais. Deixa eu diminuir o gráfico aqui. Ó, pronto. Gráfico diminuído. Repito, não é igual como no desenho. Então, vou traçar as linhas aqui. Ó, neste ponto, a gente vê aqui em cima o gráfico fazendo isso, o preço fazendo isso. E neste ponto, a gente vê o preço se fechando aqui. Tá? Fazendo o desenho do diamante. A parte em que o preço vai se afunilando, a parte em que o preço vai se alargando. Tá? Vamos diminuir o tempo gráfico? Mais ainda? Vamos diminuir. Vamos colocar aumentar, melhor dizendo, 5 minutos. Nos 5 minutos, olha como a gente vê isso melhor. Nos 5 minutos. A gente vê o preço subindo por aqui, o preço caindo por aqui. Aí a gente vê o preço subindo por aqui por baixo, a gente vê o preço caindo por aqui por cima. Tá? Não tem aqui a figura parecida com a figura de um diamante, né? Ó, vamos aumentar para 15 minutos. 15 minutos. Nos 15 minutos, cadê o dia de hoje? Aqui. Tá bem ali. Aumentar aqui. Nos 15 minutos, a gente vê de novo a figura. Ó, até aqui. Aí daqui ela já cai, né? Ó, daqui até aqui. E daqui ela já faz assim. Tá? De novo a figura do diamante. Aí rasgou para baixo aqui. Tenta um V, né? E aqui a gente tem a figura do diamante nesse dia aqui. No dia de hoje, né? No mini índice, tá? Bom, dá para operar esse tipo de figura? Tem gente que opera só a figura. Identifica a figura e começa a operar. Esta linha daqui de cima, esta linha daqui de cima vai servir como ponto de venda e esta linha daqui de baixo vai servir como ponto de compra. Então, procura-se a venda por aqui, nesse ângulo, e procura-se a compra por aqui, tá? Até que a coisa mude. Tá? Pode ser feito desta forma aí, tá? Mas é um padrão bem difícil de operar por causa disso, porque a gente não tem uma tendência definida, não está indo para cima nem está indo para baixo, está só se alargando, enganando o operador de mercado, tá? Bom, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, né? Nós vamos fazer mais vídeos com conteúdos assim, sobretudo dentro da análise gráfica, né? Dentro do gráfico, tá? E espero que vocês assistam e gostem do que assistirão, tá?
Bom, até o próximo vídeo então. Até o próximo vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o nosso conteúdo, tá, gente? Muito obrigado por ter ficado até agora e a gente se vê.